Boa noite, graça e paz, meus queridos, minhas queridas. Que Deus possa ser engrandecido e seja louvado e bendito o teu excelso nome. Nós estamos agora na sexta-feira da Paixão, dia 10. Nós estamos na terceira mensagem dessa série, Mensagens de Páscoa, como a nossa irmã Maiara denominou. E quero, então, convidá-lo a estar comigo e compartilhar esse link aí na sua rede social, lá no seu perfil do Facebook, do Instagram. Vamos orar? Precioso Deus, Pai Celeste, Deus de poder e bondade, queremos agradecer ao Senhor por este dia. Queremos louvar, ó Deus, o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta reunião. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, ó Pai, que nós estamos reunidos, ó Deus, cada qual em sua casa, mas com o mesmo sentimento, ó Deus, com o mesmo propósito. Quero, ó Deus, ouvir a sua palavra, quero, ó Deus, ouvir a sua voz, quero, ó Deus, direcionar as orações ao teu trono de graça e receber de ti, ó Pai, a sua misericórdia, receber do Senhor a tua bondade, receber do Senhor, ó Pai, a sua compaixão e a direção do teu santo e bendito Espírito Santo. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida da irmã Suzilene. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do irmão Henrique. Que o Senhor, ó Pai, possa estar tomando os teus filhos em tuas mãos. Pai, cuida da irmã Suzilene. Ela está agora, Senhor Deus, ali no seu trabalho. Que ela receba ali, Senhor Deus, a tua mão, Senhor Deus, a tua bondade. Que ela receba, Senhor Deus, a sua graça sobre a vida dela. Que ela possa, Senhor Deus, retornar, ó Deus, do trabalho para casa. Ó Deus, guardada pelo Senhor, protegida por ti, ó Deus, durante o trajeto até chegar em casa. Abençoa, Senhor Deus, o Henrique, Senhor Deus, que está com seus irmãos, com sua mãe. Pai querido, cuida deste menino, que ele venha crescer a cada dia, Senhor Deus, saudável, inteligente, que ele possa, Senhor Deus, crescer, ó Pai, na escola, crescer, ó Deus, em sua vida, para que o Senhor seja engrandecido na vida dele e através da vida dele, Senhor. Nós glorificamos, ó Deus, por este tempo e nós te exaltamos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Graças ao nosso Pai. Vamos então a falarmos hoje sobre comunhão. Nós estamos então na terceira mensagem. Nós falamos então na quarta-feira sobre o amor, uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. Ontem nós falamos sobre perdão, Perdoar é uma ferida sem dor, É ter uma ferida sem dor. E hoje eu quero falar sobre comunhão. E para tanto eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 ao verso 23. Assim está escrito: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Oh, glória! E que neles, em tu, em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Que texto lindo, Que texto maravilhoso. Que nós sejamos um, como o texto nos diz. Falando sobre comunhão, eu dei uma definição para amor. Amor, uma ação deliberada em favor do outro, sem querer nada em troca. Falamos sobre perdão, e eu coloquei também lá uma definição para nós, que o perdão é uma ferida sem dor. Perdoar é ter uma ferida sem dor. E agora, para a comunhão, que é a terceira mensagem dessa série Mensagem de Páscoa, a comunhão, uma profunda
pedagógica e ambiciosa razão de sermos todos um. Comunhão, uma profunda, pedagógica, ambiciosa razão de sermos um. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. No capítulo 17, esse que nós lemos alguns versículos, no texto do Evangelho de João, capítulo 17, encontramos as últimas palavras de Jesus. Jesus já ali depois do capítulo 13 do seu Evangelho, o Senhor Jesus está ali no momento de ceia com os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Judas, um dos 12, sai depois da ceia para buscar aqueles que iriam prender o Senhor Jesus, os soldados do Sinédrio, os soldados dos principais, escribas, fariseus. Judas foi buscar eles para levar até Jesus. Então Jesus estava ali com seus discípulos, o Senhor foi até o monte, o Senhor orou com Tiago, Pedro e João, o Senhor falou com o Pai da sua agonia. Então, no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 1 ao versículo 5, o Senhor Jesus Cristo está orando por ele. O Senhor Jesus Cristo está falando nas suas últimas palavras, antes mesmo de ele ser preso, dele ser interrogado, julgado, condenado, crucificado na cruz do Calvário. Então, no capítulo 17, é a narrativa das últimas palavras de Jesus. Ele seria preso, condenado, julgado, crucificado, torturado. E aí o Senhor Jesus, então, ele está ali falando com Deus. Do versículo 1 a 5, ele fala de si. Depois ele ora pelos seus discípulos, do versículo 9 ao versículo 18. Neste momento da oração, Judas já não está mais presente. Judas já havia saído. Então o Senhor Jesus, a partir agora do versículo 20 até o 23, 24, o Senhor Jesus vai fazer uma oração intercessória por aqueles que viriam a crer nele através da mensagem daqueles 11 discípulos que o Senhor Jesus Cristo orou e intercedeu ao Pai, do versículo 9 ao versículo 18. Essa oração, alguns estudiosos dizem que é uma oração sacerdotal, uma oração de santificação, uma oração que o Senhor Jesus realiza em favor dos seus discípulos. Eu acredito que a oração sacerdotal seja mais apropriada, onde o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, o supremo pastor, o Deus encarnado, ele está realizando uma oração em favor dos seus discípulos, dos 11, e de todos aqueles que iriam crer em seu nome através da mensagem, da pregação daqueles 11 homens que estavam ali junto a ele. Sabe o que é maravilhoso nessa oração? Além do aspecto de Jesus, nas últimas palavras, está intercedendo pelos que estavam com ele, caminhou com ele durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus estava realizando uma oração sobre aqueles que iriam crer nele. Sabe o que significa? Que o Senhor Jesus, há mais de 2000 anos, naquele momento que ele estava orando por você. Ele estava orando por mim. Ele estava orando por todos nós. Ele estava intercedendo poucas horas antes de ser condenado, de ser julgado, de ser preso, de ser torturado e morto naquela cruz. Ele estava orando ao Pai, ele estava intercedendo por aqueles discípulos, mas ele estava intercedendo por você, por mim, por todos nós, por todos aqueles que iriam crer no seu nome através da mensagem
daqueles discípulos. E aquela mensagem chegou até nós. Olha que maravilhoso. Mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, o Senhor Jesus estava intercedendo por mim e por você. Isto é, nós não éramos nem nascidos ainda. Eu nasci em 1978. Você pode fazer o cálculo aí. Mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, o Senhor já estava intercedendo por você, meu querido. Deus já estava intercedendo por você, minha querida. Já fazia parte dos planos de Deus te salvar, ser o seu redentor, o seu salvador, aquele que viria libertar você da escravidão do pecado. O Senhor já estava intercedendo ao Pai, junto ao Pai, por mim e por você. Isso é muito maravilhoso. Essa oração, ela é maravilhosa, extraordinária, porque naquela oração todos nós fomos incluídos na oração sacerdotal do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um brado de louvor ao Senhor? Posso ouvir um graças a Deus? Um te louvo, Senhor? Um exaltado seja o teu nome? Porque aquela oração sacerdotal, eu e você fomos incluídos nela. Nós estávamos naquela oração sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um ok, você pode dar um coração para eu identificar que você está falando aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oração sacerdotal, nessa oração que o Senhor realizou pelos seus discípulos e realizou por todos aqueles que viriam a crer no seu nome através da mensagem daqueles discípulos, essa mensagem que chegou até nós, logo nós estávamos incluídos naquela mensagem. Nessa mensagem de Jesus, nessa oração sacerdotal, nós encontramos aqui 3 aspectos desta oração sacerdotal, intercessória do Senhor Jesus. O primeiro aspecto nós encontramos no versículo 21 e versículo 22. O primeiro aspecto, que todos nós, entre si, fôssemos um. Vou repetir. O primeiro aspecto dessa oração sacerdotal de Jesus é que todos nós fôssemos um só. Está no versículo 21 e no versículo 22. Vou ler para os irmãos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o primeiro aspecto dessa oração sacerdotal de Jesus é que todos nós fôssemos um. Ainda que pensamos diferente uns dos outros, fomos criados pelos nossos pais de maneira diferente uns dos outros. Temos uma cultura, diferente de outros. Vivenciamos, experimentamos coisas nas nossas vidas completamente diferentes do outro. Mas o Senhor Jesus, nessa oração sacerdotal, o desejo dele é que eu e você, todos nós, fôssemos um. Por essa razão que eu, na minha tese, na minha temática, eu coloco comunhão. Comunhão. Uma profunda, pedagógica e ambiciosa razão de sermos todos um. Ambiciosa, quase que algo que eu poderia chamar de uma utopia.
Por isso que é ambiciosa. A pedagógica, porque esse processo de sermos um, isso deve ser ensinado, orientado todos os dias, a todo momento, diante de todas as circunstâncias. Pedagógico porque nós temos que ensinar, aprendermos a sermos um. E profunda, porque essa comunhão, ela não é rasa, ela não é superficial, ela não é maquiada. Essa comunhão, ela tem como raiz o Senhor Jesus. Ela tem como raiz a palavra de Deus. Ela tem como raiz aquele ato incondicional, aquele amor por nós. Então, essa comunhão está baseada neste amor também. Comunhão, uma profunda, uma pedagógica e ambiciosa razão de sermos um. O primeiro aspecto que o Senhor Jesus desejou na sua oração sacerdotal é que eu e você, todos nós, fôssemos um. Fôssemos um. O segundo aspecto que nós encontramos nessa oração sacerdotal de Jesus está no versículo 21, que todos nós fôssemos um no Filho e no Pai. O segundo aspecto, que todos nós fôssemos um no Filho e no Pai, ou no Pai ou no Filho. Vamos ler verso 21. Ele diz o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, Senhor, o Senhor Jesus desejou que nós fôssemos todos um. E o seu segundo desejo é que nós fôssemos um no Pai e um no Filho. Como o Pai e o Filho são um, eles têm comunhão, eles são a mesma pessoa, eles são Deus, embora Deus Pai, Deus Filho e também Deus Espírito, mas eles estão em comunhão, eles estão íntimos, eles estão ligados, eles compartilham, eles partilham. Nós devemos ser um, e nós também devemos ser um no Pai e no Filho. Assim como o Pai e o Filho são um, nós também devemos ser um. Comunhão, uma profunda, uma pedagógica, ambiciosa razão de sermos todos um. Era o desejo do Senhor na oração sacerdotal, que incluía eu e você, todos nós. Um terceiro aspecto que o Senhor Jesus desejou na sua oração sacerdotal é que eu e você fôssemos aperfeiçoados na unidade. O Senhor Jesus desejou na sua oração sacerdotal, na sua oração intercessória, desejou que eu e você, todos nós, fôssemos aperfeiçoados na unidade. Vamos conferir? Também está lá no verso 21, 22 e 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
para que eles fossem levados à plena unidade. O desejo do Senhor é que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Eu, você, todos nós somos um. Somos um no Pai e no Filho. Somos aperfeiçoados na unidade. Esses são os três aspectos que nós encontramos na oração sacerdotal, na oração intercessória de Jesus, no capítulo 17, versículo 20 a 23 do Evangelho de João. Somos um. Nós colocamos a música do Fernandinho. Temos que ser um. Eu e você, mesmo pensando diferente, mesmo com visões completamente distintas, mas eu e você somos um. Somos um. Somos um no Pai, somos um no Filho. E nós somos aperfeiçoados na unidade. A perfeição, a plena perfeição em nós deve-se acontecer na unidade. Quando não há unidade, não há perfeição. Quando não há unidade, nós não estamos nem no Pai nem no Filho. E quando não há unidade entre nós, quando nós não somos um, não existe comunhão. Existe qualquer outra coisa, menos comunhão. Pode ser o individualismo, o egocentrismo, mas não a unidade. A unidade é que eu e você, mesmo sendo diferentes, somos um. Somos um no Pai e no Filho, e somos aperfeiçoados na unidade de todos. Amém? Nós somos um. Somos um no Pai e no Filho, e nós somos aperfeiçoados na unidade. São esses três aspectos que eu encontro. Bom, eu tenho uma afirmação teológica. Fazendo uma reflexão desses três aspectos que foram extraídos da oração sacerdotal de Jesus, fazendo uma reflexão, um exame mais detalhado, mais profundo, eu tenho uma afirmação teológica para passar para os irmãos. Vou ler. Fruto da minha reflexão, fruto de leituras, fruto do que nós encontramos na palavra, em estudiosos, comentaristas bíblicos, pessoas que se interessam pelo o exame das Escrituras. O Senhor Jesus se colocou como um novo padrão de amor. O Senhor Jesus se colocou como um novo padrão de amor. Ora, o amor é incondicional, o amor é o ágape. Ele é uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada em troca. O Senhor Jesus se colocou como um novo padrão de amor. Eu passo agora a amar como o padrão que Jesus estabeleceu. Eu te amo, meu irmão, ou devo te amar, tomando uma ação a seu favor, deliberada, sem querer nada em troca. O Senhor Jesus também se colocou como um novo padrão de perdão. Porque agora eu posso te perdoar, tendo a existência de uma ferida, mas que ela não tem dor. Ela não me causa sofrimento. Esse é um novo padrão de perdão. Quando eu decido te perdoar, eu estou tendo uma ferida, mas que essa ferida não me causa mais dor e nem sofrimento. Ele é um novo padrão de perdão. Agora, o Senhor Jesus,
ele estabelece um novo padrão de unidade. Um novo padrão que Jesus estabelece de união, de comunhão. Qual que é o novo padrão de comunhão? É que eu e você sejamos um. Que eu e você sejamos um no Pai e no Filho. E que nossa união, ela seja aperfeiçoada. Nós somos um e essa união, essa comunhão, ela é aperfeiçoada na unidade. E não no individualismo. E não no egocentrismo. Ela é aperfeiçoada quando nos tornamos um. Comunhão. Uma profunda, uma pedagógica, uma ambiciosa razão para se tornarmos ou para sermos um. Essa é a minha afirmação teológica. Deus estabeleceu um novo padrão de amor, de perdão e também de comunhão. Por que eu estou interpelando os irmãos a fazer também essa reflexão, essa análise? Porque, queridos, nós vamos entrar amanhã sobre o discipulado e é uma missão o discipulado. As pessoas que estão em nossa volta, elas irão reconhecer o Evangelho, elas irão reconhecer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, como o apóstolo Paulo escreveu, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, que o Evangelho de Cristo é a boas novas para os perdidos. As pessoas vão crer neste Evangelho na medida que nós amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros e termos comunhão uns com os outros. Porque se as pessoas que estão em nossa volta, que nos cercam, que convivem com a gente, que se relacionam conosco, se eles não observarem, se eles não perceberem, não enxergarem que eu e você, todos nós, nos amamos, nos perdoamos mutuamente e que temos comunhão plena, que a nossa união ela é aperfeiçoada na unidade, no coletivo, se eles não perceberem isso, eles não vão crer no Evangelho. Eles não vão crer nas boas novas. Logo, não crerão em Jesus. É só você ver o versículo 23. Aliás, o versículo 22 e o versículo 23. Acompanhem comigo a leitura. Vou começar a partir do versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, que quando eu e você somos um no Pai e no Filho, e somos aperfeiçoados na unidade, todos vão crer que o Senhor Jesus foi enviado, que o Senhor Jesus foi enviado por Deus para salvar o mundo. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles, e eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e eu os amaste como igualmente me amaste. O mundo saiba que o Senhor Deus enviou Jesus. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Para completar, corroborar aquilo que Jesus está dizendo. Que nós somos um. Que em Jesus
nós somos um no Pai e um no Filho, e somos aperfeiçoados na unidade. E o mundo precisa saber que Jesus foi enviado para ser o Salvador, para ser o Redentor, o remidor dos pecados. Mas como o mundo vai perceber isso? Como o mundo pode enxergar isso? Ele vai enxergar, ele vai perceber, ele vai ver em mim, em você, na nossa união, na nossa comunhão, no nosso partir o pão. É assim que o mundo vai conhecer Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 10, ele vai dizer acerca dos pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos. No versículo 10, verso 11, diz o seguinte, Lucas 2, verso 10, 11. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no versículo 13 e 14, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bons, os quais ele concedeu o seu favor. Lhes trago novas de grande alegria, é o Evangelho de Cristo. Boas novas, Jesus veio reconciliar o seu filho caído com o seu Pai, reconciliar o seu povo, as suas ovelhas que estavam dispersas, perdidas, como ovelhas que não tinham pastor. E o Supremo Pastor se encarnou, tomou forma humana para nos reconciliar com o Pai, para que a comunhão fosse restabelecida, que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. E as pessoas em nossa volta, as pessoas que nos cercam, que se relacionam conosco, se eles não enxergarem essa unidade, essa comunhão entre nós, esse partir do pão, as pessoas não vão crer no Evangelho. Elas não vão crer. Porque há 20 anos atrás, eu cheguei numa igreja e me falaram sobre o amor, me falaram sobre o perdão, sobre a comunhão. E eu acreditei com todo o meu coração, de forma muito sincera, e eu acreditei naquela palavra, naquela ministração sobre minha vida. E participei então de uma igreja. E já vi de tudo, já ouvi de tudo. Muitas coisas acontecem no âmbito da comunhão dos santos, da reunião dos justos, da assembleia dos salvos. Muita coisa acontece. Coisa que nós somos alarmados. Coisas que a gente fica indignado, escandalizado. Como isso pode acontecer na igreja? No meio do povo de Deus. Acontece. Mas eu não fico depressivo ao saber e experimentar e vivenciar todas essas coisas. Eu não fico. Eu não fico porque eu me lembro de uma passagem, me veio agora. Eu me lembro de uma passagem de Esther, Rainha Esther, que então seu primeiro nome é Radassa. Rainha Esther, você depois vê com calma, ela vai até o palácio, se torna então a rainha do rei. Num determinado momento há um decreto para matar todos os judeus. O seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, tenta falar com ela.
e ela diz para ele: olha, eu não posso interceder em favor do povo, porque se eu comparecer diante do rei sem ser chamada, ele pode me matar. Ele pode não ouvir o que eu queira falar. E Mordecai, disse para ela: será que não foi por essa hora ou para esta hora que o Senhor Deus te colocou como rainha? Porque livramento virá da parte de Deus, mas não pensa que você ficará ilesa. Eu penso que essa palavra também seja para mim. Mesmo eu tenho encontrado muitas coisas que me escandalizou, que me alarmou na igreja, no povo de Deus. Mas eu entendo que Deus me escolheu você neste tempo para estar numa igreja, para fazer a diferença. Porque falar daquilo que está errado, daquilo que está inadequado, inapropriado, apontar, criticar, é uma coisa muito simples. Mas agora, você se expor, você tomar aquilo para si, vestir a camisa, fazer a diferença numa comunidade, ser um servo, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para servir. Faça a diferença na sua comunidade. Seja uma bênção. Olhe para a cruz. Ou você acha que aqueles 12 que estavam com Jesus, todos eles eram perfeitos? Judas traiu o Senhor Jesus. Pedro, um dos principais, negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou de Jesus. Os demais fugiram e o abandonaram. Somente João foi o único evangelista que ficou com Jesus até o final. Ali aos pés da cruz, com a sua mãe Maria. Onde estavam os outros discípulos? Onde estavam os outros discípulos que viram o mar se acalmar? Jesus andar sobre as águas? Jesus multiplicar os pães e os peixes? O Senhor Jesus curar os cegos? Purificar os leprosos? Fazer os coxos andar? Onde estavam os discípulos? Mas o Senhor Jesus esteve ali com eles, comunhão com eles, era unido com eles, embora todos não fossem perfeitos. Eu quero dizer o seguinte: você não vai encontrar ninguém perfeito na igreja. Eu poderia colocar, ou nós poderíamos colocar na placa da igreja, ao invés de ser Igreja Batista Manancial, poderíamos colocar uma placa: não aceitamos pessoas perfeitas. Porque se entrar uma pessoa perfeita na nossa igreja, vai estragá-la. Nós somos uma comunidade de imperfeitos que está buscando a perfeição em Cristo Jesus. Não uma perfeição em si. A nossa perfeição ela vem do Senhor, o nosso supremo pastor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso remidor de nossos pecados. A nossa perfeição será igualada a Ele, ao caráter dEle. Então não temos pessoas perfeitas na igreja. Pessoas que estão sendo construídas. Pessoas que estão sendo trabalhadas, tratadas por Deus. Eu, pastor dessa igreja que vos fala, sou uma dessas pessoas. Que o Senhor tem tido carinho, misericórdia e compaixão, tratando-me, cuidando. Sabe das minhas falhas, sabe dos meus erros, das minhas imperfeições. Mas Ele diz para mim, na sua palavra, que eu e Ele somos um. Que eu, nele, sou um em Deus, sou um no Filho. Eu sou um com você, você é um comigo. Todos nós, juntos, somos um. Um no Pai, um no Filho, e somos aperfeiçoados na unidade.
a comunhão, a reunião dos santos. Comunhão não significa apenas um sacramento da Eucaristia. A comunhão não é só isso. A comunhão não significa só partilhar o pão. A comunhão não significa estar só unido com alguém, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Isso também é comunhão. Mas em Jesus vai para além disso. Comunhão com Jesus é uma profunda, pedagógica, ambiciosa razão de sermos um. Eu e você somos um. Somos um no Pai, somos um no Filho. E em nossa perfeição, ou somos aperfeiçoados na unidade. Somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, eu também quero ser muito honesto com você. Existem alguns perigos que prejudicam a comunhão. A comunhão, eu e você somos um. Somos um no Pai e no Filho e somos aperfeiçoados na unidade. A comunhão significa para mim uma profunda, pedagógica, ambiciosa razão de sermos um. Mas eu devo reconhecer que existem perigos que prejudicam a nossa comunhão. Existem perigos. Eu sou formado em técnico de segurança do trabalho. E nessa formação que eu tenho, eu trabalhei durante um tempo, e eu aprendi algumas coisas ali. Por exemplo, aonde houver risco, ali há perigo. Aonde houver um risco, ali há perigo. Vou dar um exemplo. Você está num pavimento superior, primeiro, segundo ou terceiro andar. E nos andares superiores não tem o guarda-corpo, né? Não tem alguma coisa que possa ali assegurar, né? Ou salvaguardar a sua integridade física ali, a sua vida. Você pode despencar, pode escorregar e cair. E vir se ferir ou até se machucar muito ou até morrer. Então ali, com a ausência, com a falta do guarda-corpo, ali nos andares superiores, ali é um risco de queda, risco de se machucar, de morrer. E se há um risco, há um perigo iminente. O que eu quero dizer com essa ilustração? Nós temos que identificar os riscos que prejudicam a nossa comunhão. Porque aonde há risco, há perigo. E o perigo ou o risco prejudicam a nossa comunhão. Eu quero citar aqui pelo menos dois. Dois riscos ou dois perigos que prejudicam a nossa comunhão. O primeiro deles, que prejudica a nossa comunhão, é ignorar a adoração coletiva. Ignorar a adoração coletiva. Eu estou falando para as minhas ovelhas também. Grande maioria. Por essa razão eu quero ficar bem à vontade para falar isso para o irmão e para a irmã. Não ignore a adoração coletiva. Todos nós somos um. Somos um no Pai, somos um no Filho. Nós somos aperfeiçoados na unidade. Então não tem individualismo. Não tem eu fiz a minha parte. Não tem eu fiz a minha parte. Nós somos um único corpo. O corpo de Cristo. Que só podem ser aperfeiçoados
quando cada função se realiza, cada qual sua função, mas dentro de uma engrenagem que movimenta a outra. Não tem como fazer as coisas separados. Nós somos um. Algumas atividades são necessárias em grupos, até para que essa engrenagem ela funcione bem, a dinâmica, em grupos, em ministérios, mas para que o todo seja abençoado e edificado. Não estou falando disso. Não estou falando de partes, de ministérios, não é disso. Eu estou falando na reunião, na união, não existe uma parte A, uma parte B, uma parte C. Todos nós somos um corpo. Então, não ignore a adoração coletiva. Deus estabeleceu a igreja para que pudéssemos nela adorarmos o seu excelso nome juntos. O Senhor Jesus, hoje é sexta-feira da paixão. O Senhor Jesus, horas antes de ser preso, julgado, torturado, condenado, crucificado, horas antes, ele optou por reunir os seus discípulos e fazer uma ceia. E dizer para os seus discípulos, está vendo este pão? Este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pega o vinho e diz: este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue, que é derramado por vós, para perdoar os vossos pecados. Comunhão, partir do pão. Horas antes, eles estavam reunidos. Jesus, horas antes, ele desejou. Tem um texto de Lucas que diz que Jesus desejou ansiosamente, eu poderia falar ardentemente também, mas ansiosamente Jesus desejou estar com seus discípulos, partir o pão com seus discípulos, partir o pão com o traidor, partir o pão com aquele que o negaria 3 vezes, partiu o pão com aquele que duvidaria dele. Partiu o pão com os outros que o abandonaram. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, ele disse: vamos fazer a ceia da Páscoa. Vamos nos reunir. Eu ansiosamente aguardava por este momento, pela comunhão. E é na igreja, é no templo, é na casa de Deus que nós nos reunimos. É lá que nós nos abraçamos, é lá que nos beijamos, é lá que nós damos encorajamento para o outro, força para o outro. Eu quero que você me ouça muito bem. Nós temos lá na nossa igreja, você sabe disso, nós temos um tempo que nós chamamos de chá da graça. Um cafezinho e um chá. Depois do culto, para ali estarmos nos confraternizando, conversando. Ali é o lugar, sabe? Nós estarmos ali. Porque nós temos um discurso fantástico. Eu não tenho dúvida que todos nós temos conhecimento. Que talvez eu esteja chovendo no molhado. Falando coisas que você já ouviu, que você já leu, já assistiu. A pergunta é, o quanto isso tem me impactado, o quanto isso tem me feito pensar
e mudar a minha posição com relação a isso. Porque um comportamento, ele só pode ser mudado quando muda-se o pensamento. Enquanto tiver o pensamento de que eu não preciso estar na igreja para ser filho de Deus, eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus, se eu continuar com esse pensamento, eu nunca vou desejar estar reunido com vocês. Eu vou ficar em casa, eu vou ficar em qualquer outro lugar, eu não preciso ir para a igreja. Agora, quando eu entendo que Deus estabeleceu a igreja, e não me venha com esse papo furado, que a igreja não é templo, que a igreja ela pode estar na rua, que a igreja ela tá em casa, que a igreja ela não é presa em templo. Não me venha com esse papo furado, porque senão a gente estaria evangelizando o mundo. Desculpa se eu fui um pouco duro, mas é verdade. Êxodo, capítulo 25, verso 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Quando o Senhor Jesus pediu ou comissionou, melhor dizendo, não pediu, mas comissionou Moisés para libertar o povo, para o povo ir para o deserto, Deus estabeleceu para Moisés: façam um tabernáculo. Preste atenção na palavra que eu estou usando. Moisés, faça um tabernáculo, e eu habitarei no meio de vocês. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne. Sabe o que é? Deus, o poderoso Senhor, o seu Filho, ele tabernaculou entre nós. Nós somos esse tabernáculo. Nós somos esse templo. Nós somos a casa, a morada de Deus. Essa morada, ela se reúne na igreja para adorar a Deus de forma coletiva. Deus, igreja, tem ligação. A igreja pode ser uma igreja em casa? É uma igreja em casa. Ela é uma igreja na rua? Ela é uma igreja na rua. Ela é uma igreja em qualquer lugar? Ela é uma igreja em qualquer lugar. Ela só é uma igreja no templo? Não, ela não é só uma igreja no templo. A igreja somos nós. Mas você jamais pode ignorar a adoração coletiva. Deus nos chamou para ser um povo de Deus. Deus não tirou aquele povo do Egito e os conduziu no deserto, cada um para um lugar. Não. Deus reuniu aquele povo. Este é o meu povo. O povo que eu separei, o povo que eu escolhi. E eu habitarei no meio deles. Nunca dispense isso. Adoração coletiva. Ah, mas eu não gosto de estar reunido. Ah, eu só quero ir para a igreja ouvir a palavra e ir embora. Ah, eu não quero perder tempo ficar conversando com os irmãos. Ah, eu não quero participar da mesa porque eu não como isso, eu não como aquilo, então eu não vou nem participar. Ah, tá muito tarde, né? Eu tenho que ir para casa, eu preciso dormir. Amanhã eu vou trabalhar, tenho muito compromisso amanhã, não posso perder tempo. Ah, eu não gosto de parque. Ah, eu não gosto de praia. Ah, eu não gosto de sítio. Ah, eu gosto de ficar em casa. Não desvalorize, não ignore a adoração coletiva. Adoração coletiva. Está um tempo muito precioso, esse tempo que nós estamos passando. Mas queira Deus, em nome de Jesus, que voltemos a estar lá na igreja,
juntos, para que eu possa abraçar você, para que eu possa beijar você, para que eu possa sentir o seu cheiro, para que eu possa olhar nos seus olhos e dizer como você me faz falta, como você é importante para mim, como minha vida sem você não tem sentido algum, porque eu e você somos um. Eu e você somos um no Pai e no Filho. Eu e você somos aperfeiçoados na unidade. Isso é comunhão, uma profunda, pedagógica e ambiciosa razão de sermos um. Então esse é o primeiro perigo. Quando nós deixamos, quando nós não reconhecemos, quando nós ignoramos, quando nós damos de ombro, quando nós somos indiferentes à adoração coletiva. Se no momento que nós estamos tomando um café, você não toma café, eu não tomo café, eu vou embora porque eu não tomo café. Não, toma água. Se não bebe água também, o importante é você estar junto. Porque não é a água, não é o café, não é o chá, não é o pão, não é o presunto, não é o leite, não é o suco que vai nos separar. Você está me entendendo? Eu estou falando justamente com você. Que quando tem um momento de comunhão na nossa igreja, eu não vejo você. Quando eu cumprimento todo mundo depois do culto, quando eu desço para o salão, eu sinto falta de alguns. Cada qual tem sua justificativa. Só que agora nós estamos separados. Agora você está do outro lado da transmissão da internet, eu estou desse lado. Estou falando com você, você está me ouvindo e eu não posso te abraçar. Você não pode me abraçar. Não ignore. Não dê de ombro para aquilo que nós temos de melhor, que é a comunhão. Lembre-se, o seu Senhor, o seu Salvador, horas antes da sua morte, horas antes que ele ficou sozinho, abandonado naquela cruz, horas antes, ele disse: vamos nos reunir. Ponha o pão na mesa, põe o vinho na mesa. Ansiosamente eu aguardava por este momento de estar com vocês, unidos com vocês, juntos. Me veio agora também, deixa eu aproveitar para não escapar. Você lembra quando o Senhor Jesus apareceu para os discípulos? O Senhor não apareceu para os discípulos um de cada vez, separados. O Senhor Jesus apareceu para os discípulos quando todos eles estavam juntos. Paz seja convosco. Quando Tomé não estava na primeira aparição, o Senhor Jesus retornou. Porque não deixaria Tomé com aquele sentimento no seu coração de ter dito que só iria acreditar se colocasse as mãos. O Senhor Jesus retornou e pôde dizer para Tomé: Tomé, coloca a mão aqui. Veja minha ferida, veja o meu lado como foi transpassado. O Senhor lembrou dele e retornou. O Senhor Jesus está dizendo para nós: eu quero ter comunhão com vocês. Quero partir o pão com vocês. Então, da próxima vez que estivermos juntos, e eu espero que muita coisa a gente esteja refletindo, que o momento das nossas celebrações a Deus no culto sejam regadas e movidas de muita comunhão. Comunhão até com aquele que você está triste. Comunhão com aquele que te chateou. Isso. Jesus sentou à mesa com o traidor. Sentou à mesa com aquele que o negou. Sentou à mesa com aqueles que o abandonaram. Ainda assim, o Senhor Jesus teve comunhão com eles. Um segundo perigo que nós encontramos que prejudica a comunhão, o segundo perigo que prejudica a comunhão é deixar
de congregar. Isso é um perigo para a comunhão. Quando nós deixamos de congregar? Tem várias formas. Várias formas. Brigou com alguém. Ponto, eu não vou mais para a igreja. Estou chateado. Estou bronqueado. Não vou. Eu vou em outra igreja. Eu vou em outra igreja porque lá eu não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem, então eu vou para outra igreja. Não consigo olhar para a cara deste, não consigo olhar para a cara dela, não consigo estar perto. Ou eu vou para outra igreja ou não vou para lugar nenhum. Vou assistir em casa, porque agora tem muitos pastores que ministram a palavra pela internet. Então eu vou ficar em casa. Tem várias igrejas que estão transmitindo culto pela internet. Então eu vou ficar em casa. Quando isso começa a acontecer, quando deixamos de congregar, isso é um perigo que prejudica e que fere a comunhão. Porque a comunhão é estar juntos. Pastor, quanto é difícil estar com uma pessoa, né? Pois é. Eu penso igual a você. Mas quando eu produzo uma reflexão mais aguçada, mais apurada, eu percebo como Jesus se comportou, se portou na mesa. Faça a reflexão comigo. Jesus está ali, falta algumas horas para que ele fosse traído, preso, julgado, condenado, torturado, crucificado. Horas antes ele estava ali com aquelas pessoas. Vamos refletir. Jesus olhando para a direita, Pedro. Rapaz, o Pedro vai me negar 3 vezes. Olhando para a esquerda, Judas está pronto para se levantar para o traí-lo. Olhando para os outros, todos vão correr, vão me abandonar. Eu vou morrer naquela cruz sozinho. Não terá um amigo para me amparar, nenhum amigo para me socorrer, para me levantar. Eu vou caminhar até o Calvário sem ter ninguém. Então, quando você está na igreja e você está triste com o seu irmão, ou o seu irmão está triste com você, você tem que lembrar a segunda. Você tem que lembrar da segunda mensagem, perdoar. Se você não está bem com o seu irmão, você não vai deixar de ir para o culto. Eu vou para o culto, mas não vou nem chegar perto, vou sentar no fundo. Irmãos, eu estou lá pregando e eu vejo algumas pessoas em pé no fundo. Eu já sei que deve ter brigado com alguém, que alguma coisa não está legal. Eu sento no fundo, deixa eu me afastar. Que o certo era você chegar, querido, a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu e você somos um. Que nós somos um no Pai e no Filho. E que nós somos aperfeiçoados na unidade. Então eu quero dizer o seguinte, eu estou chateado com você, mas não quero ficar. Então me perdoa, vamos voltar ao que era antes, porque nós somos um. Nós não podemos ficar no fundo, ou não indo, ou dar um tempo. Vou dar um tempo da igreja, vou ficar umas 2, 3 semanas sem ir. Vou em outra igreja. Isso prejudica a comunhão. Isso é um perigo. Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos no amor, ou ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia.
Não façamos como alguns que deixam a igreja, se afastam da igreja. Pelo contrário, incentive o irmão, encoraje o irmão, motive o irmão. Se você não está bem com ele, diga para ele: eu não estou bem. Estou triste com você. Aquela palavra lá não foi legal. Eu me chateei com isso. Por que que nós ficamos tentando administrar a situação? Vou dar um tempo. O tempo vai fazer com que eu esqueça. Não vou me envolver, deixa eu vir aqui na minha, eu não vou lá. Aí senta no fundo, troca de lugar. E aí a comunhão fica pesada. O Senhor Jesus estava sentado com os seus. Ele não ficou olhando para Judas porque iria o trair. Ele não ficou olhando para Pedro porque Pedro iria negá-lo. Jesus olhou para eles sendo um. Nós somos um. Isso é o que importa. Porque em breve, todos nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima nem tristeza. Lá estaremos gozando de alegria com o Senhor para todo sempre, por séculos e séculos e a eternidade. Não deixe de congregar, em hipótese alguma. Está com ranço de alguém? Vá lá e se acerta com o irmão. Está triste com alguém? Vá lá e se acerta com a irmã. Todos nós somos um. Somos um no Pai e no Filho. E somos aperfeiçoados na unidade. Quanto mais unidos formos, mais fortes seremos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: ao nosso lado tem sido frequente o abandono da comunhão. Mas isso não é uma testemunha, isso não é uma atitude de testemunhas de Cristo. Pois em seus últimos momentos nós devemos sempre lembrar que Jesus ministrou a ceia para os seus irmãos. Que ao retornarmos para a igreja, que as nossas celebrações sejam celebrações regadas de muito amor, perdão e comunhão. Que você seja abençoado e abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai precioso, Deus amado, queremos, ó Deus, glorificar o seu nome, Senhor. Queremos, Senhor Deus, te agradecer. Ah, Pai amado, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, colocar em prática, Senhor Deus, o amor. Precisamos colocar em prática, Senhor Deus, o perdão. Precisamos exercer, ó Deus, a comunhão, o partir do pão. Deus, o seu corpo, Pai. Ministra, Senhor Deus, na nossa vida. Ministra, Senhor Deus, no teu povo. Somos um, Senhor. Nessa noite, Senhor, que o Santo Espírito do Senhor, que já nos trouxe a memória, já nos trouxe, ó Deus, a memória aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já, ó Deus, realizou, que o Senhor já estabeleceu. Fortalecer para que possamos praticar, que possamos, ó Deus, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros mutuamente. Ó Senhor Deus, sermos verdadeiramente uma igreja unida, uma igreja, Senhor Deus,
avivada pela união, uma igreja, Senhor Deus, forte, quando está unida, uma igreja, Senhor Deus, corajosa, destemida, através da unidade. Do bairro de Arujá, Rodrigo Barreto, que as ruas, as casas, que a vizinhança possa reconhecer que nós somos um. Nós somos um como o Senhor e o Pai é um. Como nós, e nós devemos ser um no Senhor. Venha fortalecer, Senhor Deus. Abençoar nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos e queridas. Sejamos um. O que está tocando é Temos que Ser Um. É uma música do Fernandinho. Tá bom? Estenda sua mão. Faça assim. Eu quero dar a bênção apostólica a você daqui mesmo, tá? É virtual, mas é real. Amém? Coletivo? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, este amor imensurável, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que as doces e inigualáveis consolações do seu doce Espírito Santo possa ser conosco hoje, possa ser conosco durante a semana e possa ser conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Um beijo, um cheiro no seu coração.